No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Agradar e cuidar da satisfação dos seus clientes é ideal para manter o seu negócio funcionando e crescendo. Mas o que fazer quando os clientes ficam insatisfeitos com um produto ou serviço? Acompanhe as dicas da professora Vera Crevin. No quadro Pequena Notável, conheça uma microempresa paulistana que busca o que é tendência na moda e fabrica um dos itens essenciais na produção das brasileiras, as bijuterias. A formação de uma sociedade consiste na união de pessoas que praticam atos comerciais de fins lucrativos. Entenda o que é uma sociedade e quais são os tipos ideais para as micro e pequenas empresas, com as informações dadas pela doutora Carla Lungovi. E diretamente de nossos estúdios, confira a segunda parte da entrevista exclusiva com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A formação de uma sociedade consiste na união de pessoas que praticam atos comerciais de fins lucrativos. Entenda o que é uma sociedade e quais são os tipos ideais para as micro e pequenas empresas, com as informações dadas pela doutora Carla Lungovi. É aquela sociedade onde duas pessoas ou mais se unem com um único propósito de comércio ou de prestação de serviços. A sociedade em conta de participação, ela está regida no artigo 991 do Código Civil. E a diferença dessa sociedade é que existe um só sócio ostensivo, é aquele que representa a sociedade, aquele que está sempre à frente da sociedade e que se não se responsabiliza e tem aqueles que não se responsabilizam pela sociedade, que são os sócios ocultos, mas que têm direito à participação nos resultados dessa empresa. A sociedade limitada, ela tem a responsabilidade em relação aos sócios pelo capital social integralizado. Esse tipo de sociedade é a mais escolhida justamente pela limitação da responsabilidade, porque a limitação da responsabilidade, ela é pelo capital social integralizado, e para aquele sócio que não integraliza o capital social, ele fica limitado ao valor da cota, da sua cota. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Acessório essencial para as mulheres, a bijuteria é utilizada para dar um toque na produção, para não ficar com um visual sem graça e mais bonito. Eu comecei há uns 2 anos fazendo bijuteria para minhas amigas, para algumas pessoas que queriam vender para mim. Há 1 ano e meio eu tive um convite de uma amiga minha para montar uma produção para uma feira de bijuteria. E depois disso eu tomei gosto e comecei a oferecer para as lojas e comecei a minha produção dessa forma. Com o aumento da procura pelas pulseiras e colares, houve a necessidade de formalizar o negócio. Então, eu entrei nisso, assim, na raça, comecei aquela coisa dentro de casa mesmo, só que alguns clientes precisam de nota fiscal, principalmente fora de São Paulo. E aí teve um mutirão ano passado do MEI, e eu fui lá me informar, achei super interessante, fiz a minha inscrição, tenho meu CNPJ, então tenho a minha empresa, tenho uma conta de pessoa jurídica, maquininha de Visa, do Visa, e nota fiscal, que é super importante, posso até registrar um funcionário. Acho que é o primeiro passo para estar começando o meu negócio e me tornar uma microempresária e quem sabe, né, mas para o futuro, algo mais.
A empresária sempre busca trazer o que vem sendo tendência da moda através das pesquisas em revistas e sites. Eu tenho alguns fornecedores, importadores direto, eu compro meu material bruto, as minhas correntes, as minhas peças de fundição. Eu tenho uma pessoa que faz essa peça para mim. Quando eu quero uma renda, eu mando tingir da cor que eu gosto, que eu acho que está bacana. Por trazer um produto de qualidade ao mercado, a empresa vem ganhando espaço em todo o Brasil. Agora, aqui no Brasil, eu tenho um cliente em Brasília, já vendi para Salvador e para o Rio de Janeiro. E agora, como esses meus clientes são de atacadistas, tem muitos clientes deles, de fora de São Paulo, que vem aqui, compra mercadoria aqui e leva para os estados deles. Mas diretamente eu tenho 3 clientes fora de São Paulo. Você acaba de conhecer uma microempresa que se dedica todos os dias para conquistar o mercado fashion e para o desenvolvimento da nossa economia. Agradar e cuidar da satisfação dos clientes é ideal para manter o seu negócio funcionando e crescendo. Mas como proceder diante dos clientes insatisfeitos? Se o cliente, o consumidor, ele está se sentindo lesado, ele deve ter todo o atendimento, ser recebido com educação, por mais nervoso que ele esteja, porque o cliente pode estar nervoso, a organização não. Ela deve agir com serenidade, até para evitar problemas maiores, para que esse consumidor não vá procurar os órgãos protetores. É preciso ter jogo de cintura ao receber as reclamações, procurar ouvir e entender o desapontamento do cliente. Uma boa alternativa é oferecer benefícios. Assim você evita perder o cliente e irá agradá-lo com outra opção. Primeiro, as organizações elas devem oferecer treinamento aos seus funcionários para que eles possam ter condições de diálogo com o consumidor. O consumidor ele pode vir então nervoso, magoado, chateado, mas se o funcionário estiver preparado para essa conversa, para esse diálogo, na verdade o consumidor ele já se sente melhor. Após escutar as reclamações e insatisfações dos clientes, é importante que haja uma conversa entre o empresário e os funcionários para aprimorar os produtos e serviços oferecidos. O importante é ele se sentir satisfeito. Eu posso, num determinado momento, sofrer alguma perda. No entanto, ganhei um cliente, ganhei a confiança dele e hoje, o que ocorre? Quando o cliente ele sente que está sendo prejudicado, ele não fica quieto, ele fala, ele conta para o seu grupo de amigos e hoje com a internet ele conta para todo mundo. Com as dicas dadas pela professora, você poderá solucionar os problemas da sua empresa e evitar perder clientes e parceiros. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje, conforme prometido no último programa, é o ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Que no último programa nós falávamos exatamente da abrangência, do tamanho dos planos de saúde e o mercado que poderiam ter e os grandes desafios. Ministro, é um prazer tê-lo conosco. Um grande prazer, Cury, poder falar sobre isso. E esse é um grande desafio mesmo do novo Brasil. O Brasil já tem hoje um mercado de plano de saúde que é maior do que o Canadá, que em poucos anos chegará ao tamanho da Inglaterra. Eu estou falando do conjunto da população da Inglaterra. Será certamente um dos maiores mercados. E com isso nós vamos ter novas realidades em relação aos planos de saúde, às empresas privadas. E o Brasil vai ter que ter regras, né, e formas de como conduzir essas novas realidades. Agora, esses desafios, nós estamos assistindo de um lado a preocupação do CAD com a concentração
nós estamos vendo o governo, de uma forma geral, cada vez mais, prestando cada vez mais serviço, com uma qualidade melhor, com atendimento melhor para a população, e o grande desafio do crescimento e este equilíbrio. E isto necessariamente passa por um tema chamado parceria público-privada. Qual a sua visão sobre parceria público-privada? O Ministério da Saúde é um grande defensor das oportunidades dessa parceria público-privada. A nossa farmácia popular hoje é uma parceria público-privada. O Ministério da Saúde entra com os recursos para a compra dos medicamentos, a indústria farmacêutica fornece os medicamentos naquele preço de referência do Ministério da Saúde e nós abrimos o credenciamento para farmácias, o setor do varejo, médias empresas, pequenas, microempresas que se associam ao Ministério da Saúde nesse esforço. Como eu já disse, esse programa, quando nós decidimos colocar o remédio de graça para hipertensos e diabéticos com recurso do Ministério, nós aumentamos em 8 meses, em 3 vezes o número de pessoas que tiveram acesso. Ganha o paciente, porque tem remédio de graça e próximo da sua casa, ganha o Ministério da Saúde, porque repassa diretamente os recursos e colocamos um sistema de informação para combater fraude, tem um cupom, ou seja, nós estamos apertando cada vez mais a fiscalização e ganham os empresários, tanto do setor de farmácias quanto da indústria farmacêutica, porque fornecem medicamentos num programa que tem um ótimo impacto para a população. Bem, dentro desse cenário de parceria público-privada, Brasil, crescimento, melhoria da saúde, o seu ministério tem efetuado uma série de novos projetos, uma série de novos programas. Quais que o senhor destacaria, ministro? Um deles agora é o da urgência e emergência. Nós resolvemos enfrentar esse que talvez seja um dos grandes gargalos da baixa qualidade de atendimento no Sistema Único de Saúde. Preocupado com a qualidade do atendimento, com garantir atendimento mais rápido, mais humanizado à nossa população e também se preparando para esse novo Brasil, né? Epidemia de acidentes de moto, envelhecimento, nós resolvemos enfrentar a realidade das grandes urgências e emergências do nosso país. O chamado Programa Saúde Toda Hora, que tem investimentos antes do pronto-socorro, com UPA 24 horas, expansão do SAMU, melhoria das ações antes do pronto-socorro, ações depois do pronto-socorro, né? Estão lançando novos serviços para tratamento de pessoas que sofreram infarto, de pessoas que sofreram AVC, criando uma certa mobilização, uma verdadeira força-tarefa para a realização de cirurgias num tempo mais rápido, né? Mobilizações no interior, nos hospitais, e nós vamos enfrentar também a realidade, junto com os estados, municípios e a direção dos hospitais, dos maiores pronto-socorros do país. Porque nós acreditamos que é possível fazer diferente, viu, Cury? É possível que a realidade do hospital seja uma realidade humanizada, que o atendimento ocorra mais rápido, que a gente possa garantir mais presença de médicos dentro dos hospitais. Nós temos uma grande parceria com as entidades médicas. Eu, às vezes, como médico, né, fico inclusive indignado quando a gente detecta algum médico que não está cumprindo horário, que faz baixo atendimento, ou seja, nós não podemos fazer com que a má atitude de alguns venha manchar o conjunto da categoria médica. Por isso a gente quer valorizar também os médicos que fazem bom atendimento, com valorização na formação e, inclusive, como eu falei, com o Ministério da Saúde podendo repassar mais recursos para as equipes de saúde, desde que tenha qualidade no atendimento à população. Outros projetos também estão em andamento. Agora, me parece que na área odontológica, é uma informação correta essa? Exatamente. O Brasil tem hoje o maior programa público de saúde bucal do mundo. Hoje já temos cerca de 25 mil equipes em todo o Brasil. E nós resolvemos assumir um desafio que é exatamente nas áreas mais pobres do Brasil, contribuindo com esse programa do Brasil Sem Miséria, da presidenta Dilma, que é poder fazer uma grande mobilização, inclusive com o setor privado, de laboratórios de próteses dentárias, para que a gente possa mais rapidamente zerar a necessidade de próteses dentárias, chamadas dentaduras, na população. Inclusive, a gente sabe que às vezes uma pessoa, vocês que participam muito da formação profissional,
Uma pessoa aprende uma nova profissão, mas não consegue um emprego porque está sem os dentes. Na hora tem vergonha de falar na entrevista de trabalho, não se expressa direito, né? Isso às vezes pode ser decisivo para a ascensão social, para a inclusão no mercado de trabalho, para adquirir uma nova profissão. Por isso que é uma grande prioridade do Brasil Sem Miséria, o nosso programa Brasil Sorridente de Saúde Bucal. Ministro, os desafios do crescimento estão, os desafios de combate à miséria estão sendo enfrentados, o desafio do Nordeste, mas algumas injustiças, pelo que nós estamos percebendo aqui, ocorrem em relação à imagem do Ministério. Por quê? Quando sai o comunicado que alguém foi ao hospital, que não teve atendimento, etc., isso não é responsabilidade do Ministério, mas sim dos estados e municípios, e o senhor elegantemente está tratando o assunto com maestria, sem dizer, olha, não estão sendo tratados porque ou o estado ou o município não fez a sua lição de casa. Como o Ministério vai desenvolver um trabalho maior e melhor para que esses estados e esses municípios façam a sua lição de casa dentro da política do Ministério e da presidenta Dilma? Por um lado, como eu disse, incentivando a qualidade. O Ministério tem criado incentivos financeiros para quem quiser atender bem a população, acompanhando com monitoramento de indicadores, o Ministério mais presente junto com os estados e municípios, acompanhando de perto com índice de satisfação do usuário, ouvindo a população. Nós queremos uma ouvidoria ativa que vai atrás das pessoas, liga para a casa delas. Nós criamos agora uma regra, o Ministério da Saúde criou uma regra, onde toda a ficha de internação vai ter que ter um contato telefônico, porque a nossa ouvidoria do Ministério da Saúde vai ligar para a pessoa, perguntar como é que foi o atendimento, se sentiu confortável, se foi ofertado tudo aquilo que pode ser ofertado para alívio à dor. Então, uma ação incentivando quem quer fazer bem, quem quer atender bem a população. E uma outra ação que é ser cada vez mais forte no combate ao desperdício dos recursos da saúde. Vou citar um exemplo, viu, Cury? As equipes de atenção básica, o Programa de Saúde da Família, nós descobrimos no começo do ano que tinham situações onde o mesmo registro do médico estava sendo usado em mais de um município ou em mais de uma equipe. Então nós criamos um cadastro que controla a situação, cruza com o registro do médico, identifica se está em mais de um município e descredenciamos onde isso ocorre. Cada mês agora nós checamos informações, se tiver alguma incorreção nós descredenciamos de imediato. Se o gestor se explicar, dizer, corrigir a informação, a gente pode até recredenciar, mas ou seja, combatendo o desperdício dos recursos na saúde, apertando cada vez mais as ações de fiscalização. Isso nos ajuda a identificar onde estão problemas novos. Citar um exemplo que tem a ver com pequenas empresas. Nós fomos ver todos os mamógrafos que nós temos no Brasil. Fizemos uma auditoria em cada um deles. Detectamos que essa auditoria nos mostrou que nós temos mamógrafo suficiente para fazer 2 vezes a necessidade de mamografias no país. 2 vezes. Mas a parte não consegue fazer por quê? Porque às vezes quebra o aparelho, não tem uma empresa de assistência técnica próxima onde está o aparelho. Ou não tem profissional contratado no tempo suficiente para fazer o aparelho funcionar o dia inteiro. Ou seja, isso nos permite agora a fazer parcerias com o setor privado, em realizar os exames de mamografia onde precisa realizar, fazer parcerias para consertar os equipamentos que precisam consertar, ou seja, mapeamos isso e percebemos que mais do que comprar novos mamógrafos, que às vezes pode ser interesse só das grandes empresas, nós queremos fazer manutenção e contratar serviço que possa operar os mamógrafos. Isso pode ser uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas. E aí a pergunta, já que o senhor levantou a bola, como é que o pequeno empresário, o microempresário pode se credenciar para se tornar fornecedor ou dos hospitais, enfim, qual é a macropolítica que o senhor imagina? Em primeiro lugar, nós estamos abrindo todo o processo de credenciamento e focando. No programa Farmácia Popular, nós fizemos um grande esforço para quê? Nós começamos o ano com 15 mil farmácias populares. Setor privado credenciado junto com o Ministério. Isso é mais do que o Banco do Brasil, Caixa e Correios juntos em número de agências. O que é um número fantástico. Já é um número bem importante. Mas nós resolvemos ter uma política direcionada para os pequenos.
e, sobretudo, nos municípios mais pobres. Saímos de 15 mil em janeiro, já temos mais de 21 mil farmácias populares credenciadas. Parabéns. E nós crescemos nos municípios mais pobres. A nossa meta era chegar a 70% dos municípios mais pobres em 2012. Nós alcançamos essa meta em agosto desse ano. Ou seja, o nosso processo de credenciamento vai se direcionar para as micro e pequenas empresas e, sobretudo, para quem quiser produzir nas regiões mais pobres do Brasil. Ministro, nós chegamos ao final do nosso tempo e queríamos as suas considerações finais, por favor. Um grande abraço aos nossos telespectadores e saber que saúde também é agenda econômica. Nenhum país se torna rico se não tiver um forte segmento na saúde, pensando também na economia. Nós demandamos 8% do PIB, mais de 12 milhões de trabalhadores na saúde, uma forte indústria de equipamentos, de medicamentos. E se o Brasil quer ser rico, e nós seremos ricos, vai ter que ter uma indústria da saúde também cada vez mais forte. Ministro, nós queremos parabenizá-lo pela gestão, desejar muito sucesso, continue com todo esse êxito, porque o seu sucesso é o sucesso do Brasil e o sucesso de todos nós. E a você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.